A paz do Senhor Jesus. Eu sou o Diácono Cláudio e estaremos juntos neste encontro, neste novo encontro. Sei que existem outros vídeos na internet que falam sobre a Bíblia, que falam sobre Deus, que falam sobre a Palavra de Deus, mas nós vamos ter um pouco mais de intimidade. Eu peço licença, permissão para adentrar a sua casa através do seu televisor, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, e vamos falar sobre a Palavra de Deus. Amém? Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mas falaremos o capítulo e o versículo ao qual Deus tocou no meu coração para falar sobre este livro maravilhoso, este livro exaltante, esse livro que deslumbra cada vez que nós lemos. Amados, o capítulo ao qual nós vamos ler neste início de videoaula, neste início de encontro, neste início de intimidade, nós falaremos sobre o capítulo, exclusivamente do capítulo 17, versos 16. Livro de Atos, capítulo 17, verso 16. Vamos abrir um parênteses para que nós possamos entender o que Paulo fazia naquela época, no seu dia, no seu estado contemporâneo, em Atenas. Bom, reza a lenda que um historiador chamado Heródoto, melhor dizendo, Hesíodo, ele conta a história sobre os deuses de Atenas. Então, Atenas, o povo de Atenas, ou o povo grego, eles adotam este deus. Devemos lembrar que Paulo, por ele ter uma identidade também romana, ele conhece os deuses gregos, até porque nós temos o conhecimento que os deuses ao qual os romanos adotaram eram gregos. Então, Paulo ele tinha este conhecimento. Então, Paulo, quando ele tem sua conversão ao cristianismo, quando ele é chamado por Deus, quando ele é chamado por Jesus, Paulo, então, ele é formado tanto no judaísmo como no romano, com a sua identidade romana. Então ele conhece tanto o latim, como conhece o aramaico, o hebraico e, por sinal, a língua grega. Então nós vamos falar exclusivamente deste assunto, Paulo em Atenas, comentando sobre os deuses do Olimpo, exclusivamente sobre o Deus desconhecido, ao qual Epimênides, que ele vai citar lá no livro de Tito, que ele vai citar sobre as palavras de Epimênides e sobre este Deus desconhecido. Amém? Vamos ler então? Vamos acompanhar o livro? Abra a sua Bíblia, quem tem ela aí no seu colo. Creio eu que hoje, como a internet, como a informática, a informação, ela corre muito rápido. Creio eu que você tenha no seu celular a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, quem tem ela, abre ela no livro de Atos, capítulo 17, versos 16. Vamos ler o capítulo, o versículo inteiro, para que nós possamos entender o que Paulo está dizendo, para que nós possamos não debater, mas sim estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos meditar. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 17, verso 16, no livro de Atos, escrito por Lucas. O título é O Discurso de Paulo em Atenas. E quanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros pregadores de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-os consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nós trazei aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses,
em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ó Deus que faz o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuário feito por mão de homens, nem servindo por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus para buscarem a Deus se, porventura, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhando pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amados, muitos de nós às vezes confundimos o que Paulo está querendo expressar, o que Paulo está querendo dizer, ou o que Paulo está querendo falar. Paulo aqui ele está no meio de pessoas que adoram deuses, que adoram Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Apolo, Baco, deuses criados por este homem ao qual eu citei, que é Hesíodo. Mas para eles pegaram como uma fonte de energia, uma fonte de inspiração para que eles vivessem. Posso até falar aqui que eles não estavam errados, até porque para você ver como você vê o céu, como você vê o mar, como você vê a terra, você vê as coisas maravilhosas, não é possível que o homem tenha feito. Mas Paulo então, ele aproveita a oportunidade e lá ele encontra uma estátua ao qual Epimênides, vendo no seu auge, o único homem, pelo menos ali, que adorava o único Deus, então ele coloca a estátua. Reza a lenda, uma história, que Atenas, ou a Grécia, vivia de uma peste muito grande. E consultaram os deuses gregos, consultaram os deuses babilônicos, consultaram os deuses egípcios e não acharam a cura para aquela praga. Então foram lembrados de Epimênides, o homem que adorava um Deus só. Então Epimênides disse a ele: olha, solta umas ovelhas e onde elas forem, ali vocês vão construir um altar para um Deus desconhecido. Então, automaticamente, quando eles soltaram aquelas ovelhas, as ovelhas foram para uma cidade onde não havia idolatria. Então ali colocaram a pedra a um Deus desconhecido. Esta é a história que corre na Grécia. Sendo assim, Paulo aproveita este gancho e ele pega e começa a falar sobre esse assunto aos deuses desconhecidos. Vamos lembrar que Paulo está no meio de filósofos, sofistas, pessoas que amam o conhecimento. Por sinal, quando nós falamos filosofia, filos quer dizer amor, fia, conhecimento, amor à filosofia. Então nós temos aqui Paulo no meio de homens fabulosos, grandes conhecedores, pessoas que só tinham o prazer de pensar, pessoas que só tinham o prazer de ter conhecimento. E vamos dizer assim, creio eu, que quando você se encontra no meio de tantas pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o gênero humano, que conhecem a vida humana, e você coloca ali no meio e não conhece de nada. Então Paulo, ele foi preparado por Deus para pregar em Atenas. Não podia ir Pedro ir para Atenas, até porque, não querendo menosprezar Pedro, diminuir Pedro, não, até porque Pedro significa um homem grande, um homem poderoso em palavras. Mas Pedro naquela época não podia ir até Atenas porque ele não conhecia, ele não tinha a palavra, ele não tinha a sua boa eloquência, assim como tinha Paulo. Vamos lembrar que quando Deus levanta alguém, quando Deus manda uma pessoa para o Nordeste, é porque a pessoa está capacitada a ir para o Nordeste. Quando Deus manda a pessoa ir pregar em
Atenas é porque tinha que ter capacidade, porque vamos lembrar que Paulo, ele pregou em Corinto, pregou em Tessalônica, pregou em Atenas, pregou na Grécia, no contexto geral, porque Paulo ele foi preparado. Então Paulo, quando nós voltamos para a Bíblia e vamos para o capítulo 22, olha o que Paulo faz. Então Paulo levanta-se no meio do Areópago. Sabe onde ele estava? É como você colocar num tribunal uma pessoa para que ela venha se defender. Agora você imagina Paulo sozinho, levanta e faz esse discurso maravilhoso ao qual nós acabamos de ler. Amados, onde nós queremos chegar com isto? Onde nós queremos chegar com esta mensagem? Onde nós queremos chegar com este discurso de Paulo? É que às vezes nós temos a oportunidade e nós não usamos a oportunidade que Deus nos dá. Às vezes cai uma caneta no chão e aquela pessoa que ela vai agachar para pegar esta caneta. Quando ela levanta, você tem a oportunidade de falar, Deus te ama. E você fala, nossa, mas é uma coisa tão besta, a caneta caiu e eu não pude falar, e eu vou falar de Deus porque a caneta caiu, mas aí é que está. Paulo usou os deuses dele, Paulo usou a vida dele, Paulo usou a vida deles, a vida deles, o que eles adoravam, o que eles mais tinham como ênfase espiritual para falar de um Deus desconhecido. E se nós vamos continuar no capítulo 17, quando nós vamos lá no versículo 32, olha só, pelo menos 2 pessoas se converteram. E olha só o que diz o capítulo. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto, que ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, a qual eles outros mais. Amém?